E um ótimo final de semana a você, meu irmão e minha irmã de camisa que acompanha esse canal aqui diariamente. Vamos falar de Botafogo como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Bom, o Botafogo venceu, né, o Universitário por 1-0, lá naquele estádio gigante, lá no Peru. E o Arthur Jorge deu folga. Deu folga para os jogadores depois dessas viagens aí, né? Fortaleza, Peru, uma maratona de jogos, sequência de jogos, intervalo de 3, 4 dias entre um jogo e outro. Sim, foi merecido, né? Foi merecida essa folga. E depois da folga, o elenco irá retomar aos trabalhos. Quarta-feira que vem, o Botafogo já tem um jogo importantíssimo, que vai definir o futuro do Botafogo na Copa do Brasil. Botafogo e Vitória lá no Barradão. Quarta-feira, 7 horas da noite. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 1-0. E joga por um empate. Óbvio, né? Que tem que jogar para vencer. Tem que jogar pela vitória, mas o Botafogo tem a vantagem do empate. Bom, e agora? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Sobre o futuro do Botafogo nos próximos dias. E vamos falar também um pouco aí sobre o Jefinho, né? Que se lesionou. Talvez no momento que você assistir esse vídeo já tenha surgido a notícia do que realmente aconteceu, mas no momento que eu gravo esse vídeo, sexta-feira, 10 horas da manhã, nada de algo mais concreto. O Botafogo irá realizar exames para constatar o que realmente aconteceu. Ele apareceu aí em fotos com muleta. Na saída do time do estádio, o Jefinho entrou no ônibus de muleta. Então vamos ter que aguardar aí. O Jefinho que fez o gol da vitória, né? Pessoal, o intuito desse vídeo aqui é falar sobre o contexto que o Botafogo se encontra nesse momento. Já está classificado na Libertadores. É óbvio que ainda terá o último jogo contra o Júnior de Barranquilla, dia 28, daqui a 2 semanas. E Botafogo, obviamente, tem que jogar para vencer, para tentar se classificar em primeiro lugar e ser o líder do grupo D. Até lá, não vai ter Campeonato Brasileiro. 2 rodadas foram adiadas, o jogo contra o Corinthians domingo e o jogo contra o Fluminense no outro final de semana foi adiado por conta aí, né, de toda essa situação complicada que o Rio Grande do Sul está passando. E aí tem, né, a questão dos times do Sul, ainda nem retomaram os treinamentos, então a CBF adiou, paralisou, né, o campeonato por 2 rodadas e eu concordei muito com isso. Acho que realmente isso teria realmente que acontecer. Isso vai ser bom para o Botafogo, que terá um período aí para treinar, né, para ajustar muita coisa que precisa ser ajustado. E o foco do vídeo é esse. Como eu falei, tem um jogo contra o Vitória, que é somente semana que vem. Tem que passar pelo Vitória já para garantir a classificação para as oitavas de final também da Copa do Brasil. E é um título que o Botafogo não tem e o Botafogo tem que buscar. Tem que buscar. Então essa folga vai ser boa para os jogadores descansarem e também, quando retomar os treinamentos, vão treinar focando o jogo contra o Vitória. Quarta-feira. Então é um período aí que o Arthur Jorge vai ter para dar evolução a esse time. Esse time tem muita margem para evolução. A gente percebe isso. Mas algumas coisas ainda não estão se encaixando. Em diversos momentos de alguns jogos, o Botafogo ele ainda tem dificuldade para penetrar defesas bem postadas, que joga, né, com defesa muito fechada. O Botafogo ainda tem dificuldade de dominar a partida durante o jogo todo. Em alguns momentos o Botafogo ainda é irregular, ainda é inconsistente. Isso ficou muito nítido nesse jogo contra o Universitário. Claro, é jogo de Libertadores, a gente sabe como é. Mas o Botafogo vai ter mais jogos de Libertadores daqui para frente contra adversários mais difíceis. E aí, meu amigo, somente boas atuações, somente organização, somente um time bem organizado, um time bem treinado fará o Botafogo avançar. E é isso que esse time precisa. Então eu já falei aqui no canal algumas vezes da evolução que esse time vem tendo e vem realmente tendo evolução. O Botafogo vem evoluindo na parte defensiva. A gente vê alguns jogadores que vinham muito mal no início do campeonato. A gente vê jogadores crescendo, até o próprio Lucas Halter e o companheiro de zaga do Lucas Halter, o Bastos, que esse cara vem jogando.
é o titular da zaga. É o titular absoluto dessa defesa. Então, o Botafogo vem evoluindo. Alguns jogadores que estavam em baixa vem melhorando. E o conjunto também vem evoluindo, mas ainda está longe do ideal. Então vai ser muito importante esse tempo, esse período, para o Arthur Jorge corrigir questões desse time, ele definir qual é o time, qual é aquele 11 inicial, porque a gente vê em alguns momentos escalações diferentes, a gente ainda não consegue ter certeza, pelo menos eu não consigo ter certeza, qual é a formação definitiva que o Arthur Jorge irá colocar em campo, se é 4 atacantes, né? Se é o 4-3-3 com 3 homens no meio campo, com a volta do Eduardo, com a volta do Tiquinho no decorrer da temporada, se ele vai colocar 3 homens no meio campo ou 2 com 4 atacantes, ou se ele vai escalar de acordo com o adversário, de acordo com o contexto do jogo, se é fora de casa, se é em casa, se ele vai colocar em casa um time mais ofensivo, fora de casa ele vai colocar um time mais conservador, como foi esse jogo contra o Universitário. Mas seja qual for o time que entrar, a formação que entrar, ele tem que dar essa cara de time competitivo, ele tem que dar esse entrosamento, né? Tem que dar essa organização, seja qual for a formação que o time entra, o jogador que entre. Então ele tem que fazer o time jogar de forma competitiva, organizada, eficiente, inteligente, independente da formação e do jogador que estiver jogando. Então, é isso que faz um time campeão. Um time que não é engessado, um time que não é previsível. É um time que se adapta a como o adversário joga, é um time que surpreende o adversário, é um time que, mesmo fora de casa, se impõe, que controla o adversário, um time que tem alma, que tem vibração. Então é isso que um time que quer ser campeão precisa. Em relação ao Tiquinho, né, eu já falei aqui no canal que a previsão dele estar 100% recuperado é entre o final desse mês de maio e o início de junho. Então é provável que contra o Vitória ele não esteja ainda disponível. Já surgiu fotos aí dele treinando em separado, ficando evidente a evolução muito rápida, né, até antes do previsto. Mas é certo que contra o Vitória ele não esteja disponível. A gente também não sabe se o Jefinho estará disponível contra o Vitória, por conta de não ter surgido ainda, né, essa informação aí, de quanto tempo ele vai ficar fora, o grau da lesão. Mas é provável que a gente tenha o Eduardo de volta. O Eduardo que não jogou contra o Universitário, todo mundo imaginava que ele fosse jogar, mas o Arthur Jorge não escalou e nem colocou ele no segundo tempo. Então a gente espera que ele realmente esteja 100% recuperado e que ele esteja disponível para esse jogo contra o Vitória. E com a ausência do Jefinho, vamos ver aí o que o Arthur Jorge vai fazer na escalação, né, do setor ofensivo do Botafogo. Se vai colocar o Savarino na ponta esquerda, na ponta direita o Júnior Santos, Tiquinho na frente com o Luiz Henrique. Mas teremos aí a volta de Diego Hernandes e principalmente o Oscar Romero. No próximo jogo contra o Vitória eles já estarão disponíveis, principalmente o Oscar Romero, né, que é um jogador que fez falta nesse jogo contra o Universitário. Fez falta um jogador de meio campo, um jogador que conseguisse fazer essa aproximação com a área, com bons passes, né, com passes entre linhas. Então vamos aguardar aí, obviamente. A gente vai trazer aqui, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai trazendo as novidades para deixar vocês atualizados. Por isso, ative as notificações. E se não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal aqui. No mais, é isso que eu queria falar com vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!